Olá pessoal, nossa aula de hoje é sobre os peixes também, assim como a aula passada, mas hoje nós veremos outros tipos de peixes. Na aula passada nós nos concentramos mais em tubarões, raias, peixes-bruxas e também lampreias, e nesta aula nós vamos nos concentrar mais nos peixes com ossos, né, os peixes ósseos, que são a maioria dos peixes que existem. Então, Ahn, existem 28 mil espécies de peixes atualmente, né? Sendo que de peixes-bruxas são 64 espécies, de lampreias são 44 espécies, de condrictes, ou seja, peixes cartilaginosos, né, que o esqueleto é de cartilagem, que são os tubarões, as arraias e também as quimeras, então tem 970 espécies. E hoje nós vamos nos concentrar nesses peixes aqui, ó, que são os peixes actinopterídeos, que são os peixes ósseos, tá? São os peixes que têm esqueleto feito de osso. Os peixes actinopterídeos são 27 mil espécies. Os peixes sarcopterídeos são 2 espécies e os peixes sarcopterídeos pulmonados são 6 espécies. Nós vamos nos concentrar nesses três tipos de peixes, então, tá? Então, que são os peixes ósseos, tá? Então é o seguinte, ó, que são os peixes osteíctos, ou seja, peixes que têm ossos, tá? Então, seguinte, nós vamos falar primeiro dos peixes actinopterídeos. Quem são os peixes actinopterídeos? São quase todos os peixes que nós conhecemos, tá? Sardinha, bagre, atum, peixe-rei, quase todos os peixes que tem nos rios. Esses peixes actinopterídeos vêm porque as nadadeiras deles, além deles serem peixes que têm esqueleto feito de osso, as nadadeiras deles são raiadas, né? São nadadeiras que parecem uma pele bem fininha, cheia de raios. Esses peixes são chamados actinopterídeos, tá? Então, bagre, atum, cavalo marinho, peixe-beta, salmão, moreia, enguia, lambari, etc, tá? São peixes com osso, esqueleto feito de osso e nadadeiras raiadas. Além desses peixes actinopterídeos, temos peixes sarcopterídeos. O que são os peixes sarcopterídeos? São peixes com nadadeiras carnosas. Eles também têm esqueleto feito de osso, mas a nadadeira deles não é completamente raiada. Eles têm carne também aqui, ó. Essa parte da nadadeira deles tem carne, tá? Então, tem dois tipos de peixes sarcopterídeos, que têm nadadeiras carnosas, né? Peixes sarcopterídeos são peixes com nadadeiras carnosas. Existem os peixes sarcopterídeos actiníceos e também existem os peixes sarcopterídeos pulmonados, que são peixes que respiram ar, assim como a gente, né? Respira ar. Esses peixes aqui também respiram ar. Esse não, tá? Mas esses sim, que são o peixe pulmonado da Austrália, peixe pulmonado africano, o peixe pulmonado sul-americano, que é chamado piramboia, que tem na Amazônia, e o peixe pulmonado do devoniano. Esse aqui não existe mais, tá? Está extinto desde 400 milhões de anos atrás. Então, os peixes, esses peixes aqui, não se sabia que eles ainda existiam, porque eles só tinham fósseis deles, né? Fósseis como esses aqui. Mas lá por 1910, parece, faz mais de 100 anos, se descobriram esses peixes no fundo do mar do Oceano Índico, né? Então, tinha um cientista que foi lá para o Oceano Índico, que é lá perto da Índia. Ele foi ver uma feira lá de peixe e viu que tinha esse peixe na feira, né, para vender. Opa, esse peixe, ele é um peixe pré-histórico que só se conhecia como fóssil, né? E se viu que ele vivia ainda. Então foi chamado um fóssil vivo. O único peixe que tem nadadeiras carnosas e vive no mar era esse, tá? Não existia mais nenhum outro e se achava que ele estava extinto. Então, o nome desse peixe é selacanto, tá? Selacanto, ele é bem grande, tá? Eles puderam observar todas as características anatômicas do animal em atividade. As nadadeiras pediculadas, que giram como hélices em marcha lenta, nem de longe lembram o nado de um peixe comum. A cabeça parece congelada num bloco de metal, e os olhos enormes, de um verde brilhante,
passam a impressão de não ter íris. É um peixe que emociona pelas características hiperprimitivas. Em suas nadadeiras, há o esboço de uma pata de mamífero ou réptil. É um animal que, há centenas de milhões de anos, fez parte de um grupo que saiu do mar. Mas ele ficou lá, não se mexeu. Um mistério da evolução. Nenhum animal permanece igual durante vários milhões de anos. Mas o selacanto é uma exceção. Evoluiu geneticamente, mas anatomicamente permaneceu igual aos seus ancestrais. Um fóssil vivo. Mas o tempo está se esgotando. E mesmo concentrado no peixe, Farestat não pode esquecer que está a 110 metros de profundidade. E logo ouve Jean-Marc, um pouco acima, gritar com voz de parto por causa do gás aéreo. Temos que ir, temos que subir. Faut y aller, faut remonter, faut remonter. Começa a viagem de volta. E os homens observam nos monitores a exigência. 4 horas e meia de descompressão. Eles sabem que não podem tirar a cabeça da água nem... Então, nós vamos falar agora sobre os peixes sarcopterídeos pulmonados, que são peixes com nadadeira carnosa, mas que conseguem respirar ar, né? Então, a bexiga natatória deles se transformou num pulmão, assim como o nosso pulmão. E são peixes que eles precisam respirar ar. Eles podem morrer afogados se eles não respirarem ar. O sul da África é assolado por secas. A maioria dos peixes morre. Mas não o animal em segundo lugar. O peixe dipnoico. Ele pode respirar. Assim, quando as coisas ficam difíceis, esse peixe vai fundo. Um metro abaixo da terra, ele engole a lama, escavando uma câmara. Ele secreta um muco que endurece, formando um envoltório corporal impermeável. Isso o isola da seca. A lama forma uma cápsula do tempo e é ótima para tijolos. Dentro do casulo, o peixe desliga. O peixe em coma é o número 2, porque pode permanecer em animação suspensa por até 4 anos. Mas mesmo no sul da África, as chuvas acabam chegando. A água dissolve o envoltório. O peixe acorda, murcho e encolhido. Ele sobreviveu por 4 anos, canibalizando os próprios músculos. Mas ainda tem força suficiente para deslizar até a água. É um feito extraordinário de resistência. Apenas um animal sobrevive por mais tempo em condições muito piores. Então nós vimos aí que esse peixe, em momentos de seca, o lago seca, mas ele não morre, ele faz um casulo em volta dele, continua respirando ar, e daí ele se enterra realmente, e ele hiberna lá no fundo da terra. E depois de 4 anos, até ele consegue sobreviver 4 anos nesse estado. Até chover de novo, encher né, o lago de novo. Bom,
Agora nós vamos falar sobre os anfíbios, né? Para quem não sabe, os anfíbios são os sapos, rãs, pererecas, tá? E também as salamandras, que é a próxima aula que nós vamos ter. Então, os anfíbios, como é que eles evoluíram? Os anfíbios vieram dos peixes, né? Eles evoluíram dos peixes. Então, há mais ou menos 400 milhões de anos atrás, não existiam anfíbios, né? A Terra era mais ou menos assim, tá? E só o que existiam eram peixes. Os únicos animais vertebrados que existiam eram peixes, há 400 milhões de anos atrás. Daí, alguns peixes sarcopterígeos que respiravam ar, ou seja, peixes que tinham nadadeira carnosa e que respiravam ar, transformaram suas nadadeiras carnosas em patas através da evolução, né, das mutações e da evolução que nós já estudamos. E assim, esses peixes começaram a andar na terra, respirando ar, e com o tempo eles se transformaram nos primeiros anfíbios, né, que foram anfíbios mais ou menos assim, tá? Que tinham patas, que respiravam ar, e esses primeiros anfíbios, lá 400 milhões de anos atrás, vieram dos peixes, né? Também tinha esse anfíbio aí, tá? Então esses eram os primeiros anfíbios que existiram. Naquela época a Terra era bem diferente do que é hoje em dia. Aí são fósseis daqueles primeiros anfíbios que existiam, tá? Bom, nós vamos falar agora sobre peixes pré-históricos. Os primeiros peixes que existiram na Terra, isso há 500 milhões de anos atrás, tá? Naquela época, 500 milhões de anos atrás, só existia vida na água, ou seja, só nos lagos, nos rios e nos mares, tá? Existiam muitos animais invertebrados, uma diversidade muito grande, e começaram a surgir os primeiros peixes, que evoluíram de animais invertebrados, né? Formaram uma coluna vertebral, isso aí a gente vai ver outra hora. Tá? Então, um desses peixes eram os conodontes, que existiram há 500 milhões de anos atrás. Esse peixe também existiu lá há 500 milhões de anos atrás. Esse era outro que existiu. Aí, tá? Então, os peixes que existiram lá há 500 milhões de anos atrás eram bem diferentes dos peixes que existem hoje. Tá? Esse era outro peixe que existiu naquela época. Outro aí, tá? Aí, ó, esse aí era chamado Cephalaspis, que foi um dos primeiros peixes que existiram. Também, mais tarde, há mais ou menos 400 milhões de anos atrás, surgiram peixes com maxila, né, que, como os placodermos, que eles tinham essa armadura perto da cabeça, que eram placas muito fortes. Inclusive, existiram peixes placodermos gigantes, que maiores que tubarões de hoje em dia, né? E que provavelmente eram predadores muito ferozes daquela época, lá 400 milhões de anos atrás. Provavelmente esses placodermes aí, eles caçavam outros placodermes. Outro peixe que existia naquela época, há 400, 500 milhões de anos atrás, eram os acantóides, que eram peixes que tinham espinhos aqui muito fortes, tá? Em cima. E os primeiros peixes modernos que existiram foi mais ou menos há 420 milhões de anos atrás. Esse foi o ancestral dos peixes modernos, tá? É um actinopterígeo primitivo, ou seja, um peixe com nadadeira arraiada, muito primitivo, de 420 milhões de anos atrás. Então aqui é mais ou menos quando é que cada grupo de peixe parou de existir. Por exemplo, os acantóides pararam de existir há 298 milhões de anos atrás, né? Os placodermos pararam de existir há 359 anos atrás. Eles surgiram aqui 419 milhões de anos atrás e pararam de existir aqui, né? Alguns peixes actinopterígeos, ou seja, peixes que têm nadadeira arraiada, também respiram ar. Um dos casos é o Arapaimas, que também é chamado pirarucu, tá? Que é um peixe amazônico e ele precisa respirar ar para sobreviver. Uhul! Os peixes estão aumentando de tamanho. Daqui a pouco a gente volta. Pirarucu significa em tupi peixe vermelho. Pirarucu é o meu peixe predileto de água doce. Esse cara eu tive a oportunidade de manejar, esse gigante amazônico, de uma lagoa para outra, lá em Manaus.
E o cara ficou aqui, olha. Aquele monstrão deitado nos meus braços. Foi entusiasmante. Nosso destino, Iranduba, região metropolitana de Manaus, no estado do Amazonas. Eu cheguei na hora certa. Toda essa movimentação para mudar um pirarucu de lugar. Ele vai sair desse espaço pequeno para o maior, ou seja, mais água para esse gigante. Furou não, tá aqui. Tá aqui. Vai. Peraí. Você não sabe o que é isso? Meu Deus do céu, cara, que bichão, cara, olha isso. Show, cara, show, esse é grande. Diferente de outros peixes, podemos levar o pirarucu tranquilamente para fora d'água, porque ele respira ar atmosférico. Vamos pôr na beiradinha, não pode deitar a água toda, vamos embora. Puxou. Mais pra trás. Vai um pouquinho. Não basta ser grande pesado aí, escorrega. Tá bem. Um bicho que respira ar atmosférico. Porque a bexiga natatória desse cara se transformou quase num pulmão. Por isso que ele sobe até a superfície e dá essas goladas de ar e... Aquela respirada. Respira, meu rei! Respira! Lindo. Infelizmente, o pirarucu, muitos pescadores pegam ele bem na hora que ele vai respirar, que ele sobe para respirar e daí ali pegam ele, infelizmente, tá? Porque é um animal que merece ser protegido, né? Outro peixe, então, de nadadeiras raiadas, que também respira ar, é o beta. Por isso que o beta, às vezes, não precisa colocar aquelas bombas de ar fazendo bolinhas na água do aquário, porque ele vai lá, sobe, engole o ar e absorve esse ar atmosférico e é assim que ele pode respirar. Outro ainda que respira ar atmosférico e que também é um actinopterígio é esse peixe aqui, que ele é parente do beta, um parente distante do beta, e ele também consegue respirar. A gente vai ver um videozinho sobre ele agora. Os pântanos da África Oriental abrigam um animal muito peculiar, o saltador do lodo. Quando sente vontade de esticar as barbatanas, ele tem mais opções do que a maioria dos outros peixes. Saltadores do lodo conseguem sair da água. Eles conseguem absorver ar através da pele e guardam oxigênio em suas câmaras branquiais. Este macho tem um objetivo: achar uma namorada. Ele usa as fortes barbatanas peitorais como pernas.
Mas as agens barbatanas o levam de encontro ao perigo. Este território pertence a outro macho. E ele está muito irritado. O macho se aproxima. E levanta a barbatana dorsal como um aviso. Mas para o invasor, esse aviso é uma grande provocação. Os mesmos músculos que ajudam essas criaturas a saltar sobre a lama são usados para atacar o rival. Quem vencer o duelo ganha o direito sobre o território. O invasor usa a boca para segurar o rosto do rival. Se tiver força, ele poderá obrigar o dono do território a renunciar o território. Mas a estratégia não funciona. O dono do território é obstinado. Ele usa toda a energia que tem para empurrar o invasor para bem longe, como um verdadeiro lutador. Para que o invasor entenda que não tem como conquistar o território, ele o expulsa. O dono do território ganha o direito de permanecer na terra. E o rival tem que voltar para a água. Outro peixe que também consegue respirar ar é o bagre africano. Então, às vezes, ele sai do rio que ele está e vai para outro rio, né, caminhando pela grama, se o rio estiver próximo, se o outro rio estiver próximo, né? Bom, nós vamos falar agora de outros peixes actinopterídeos, ou seja, peixes que têm nadadeira raiada e que são estranhos, né? Por exemplo, as enguias e moreias, que são esses peixes aí, que não são cobras, embora pareçam cobras, não são cobras, porque as cobras são répteis, né? E as enguias e moreias são peixes. Então, as enguias e moreias têm, às vezes as moreias têm cores diferentes, né? Mas eles não são animais venenosos, tá? São peixes comuns. Aí, ó, mas eles podem até atacar alguém, tá? Se tu chegar muito perto deles, lá no fundo do mar, né? E quiser pegar um deles, talvez eles te levem uma mordida, né? Existem também enguias elétricas, né? Que não são parentes desses animais aqui, são parentes distantes, né? Não são próximos, tá? Que também são chamados de poraquês, né? Tem na Amazônia e elas são animais que podem matar uma pessoa, né? Ou um animal de grande porte pode morrer eletrocutado porque a descarga elétrica é muito forte desse animal, tá? Aí, por exemplo, um jacaré foi tentar pegar um desses poraquê, né, um desses peixes elétricos, e acabou se dando mal, né? Tá tomando choque, tá sendo eletrocutado. Aí o jacaré acabou morrendo, né? Afinal de contas, Haroldo Paulo Júnior, tá aqui ao lado do Josiel. Você já fez pescaria eletrônica? Primeira vez. Pra pescar o peixe elétrico, como é que você faz? Você vai levar pilha? O que tem que levar? É a vara normal? Tem que levar uma vara eletrônica. A vara eletrônica, a vara comum passa choque. A vara comum passa. É mesmo? Mas é um choque que pode derrubar o pescador? Linha de nylon passa choque. Se pesca peixe elétrico com barbante. Porque aí você não está imune ao choque. Agora, Ele dá mas é um o tempo choque todo. que pode derrubar o cara da canoa, por exemplo? 600 volts. Ô, louco, Se você tiver um probleminha de coração, já morre na hora. Quer dizer que, por exemplo, eu convido essa galera para pescar. Num rio ou num riacho, sei lá onde tem peixe elétrico.
Conforme o jeito que pega, o peixe elétrico pode matar? Bom, para quem é sensível, pode matar. Um jacaré pode até morrer também. Depende da quantidade, porque o peixe elétrico pode atingir 2 metros de comprimento. A parte peixe elétrico, 2 metros de comprimento? O que é a parte da pilha que é grande? Então, é isso que eu ia explicar. A cabeça dele é a boca e mais um pedacinho que está em todo o sistema digestivo dele. Então, podia ter um desenho aí para você mostrar um peixe elétrico inteiro. Tem aí, não? Não tem, próprio peixe. Tem, olha lá. Essa parte clara embaixo é a boca e logo atrás o sistema digestivo. O ânus do peixe elétrico fica aqui na garganta. Então, agora se a pessoa... Quer dizer, então, que o peixe elétrico ele come e já sai na frente mesmo? Sai ali na frente. Não passa nem pela catraca. Não passa. Você vê, essa parte branca é todo o corpo do peixe. A parte dali para trás é tudo músculo. E o músculo dele é modificado para dar choque, né? É uma célula elétrica, na verdade. Então, ele usa esse campo elétrico que ele cria para se orientar. Ele é cego. O peixe elétrico é cego. Nasce enxergando... E como é que ele não dá umas borradas no fundo do mar, não bate a cabeça, nada? Ele cria um campo elétrico em volta do corpo dele como se fosse um campo de força. E quando ele se aproxima de um obstáculo, ele sente uma modificação no campo elétrico, ele percebe, opa, tem uma coisa aí. Quando vem um peixinho que está se movendo, ele identifica o peixe nadando. Se ele quer comer, ele dá um choque no peixe. Quer dizer, serve tanto como predador, como caça, para caçador, mas ele também para se defender. Porque ele vive em lagoas de água absolutamente escura, totalmente coberta de vegetação. Então a visão é praticamente nula mesmo. Peixe elétrico é sempre água doce ou sempre água salgada ou não? Dos dois lados? Água doce. Não tem no mar peixe elétrico? Não tem no mar, não é conhecido. Olha, tá vendo o ânus dele? Aquele furinho e logo ali abaixo. Olha aí, meu. Bem ali. E todos esses furinhos ao longo do corpo... Ele, em vez de papel higiênico, ele usa guardanapo. Olha lá, meu. Porra, meu. Todos os furinhos são sensores, esses pontos que tem ao longo do corpo. Veja a nadadeira dele, ele pode ir para frente ou para trás. Ele nada perfeitamente para frente ou para trás. Eu vi que você falou agora ele fez isso, ó. Ele percebeu e... Olha lá. Ele dá um choque, o peixe desmaia e ele engole o peixe vivo ainda, né? Ele dá um choque no peixe? O peixe está desmaiado ali do choque. Aí ele ajeita para engolir sempre pela cabeça, que assim não... Por que ele engole pela cabeça? Por causa das escamas do peixe, das nadadeiras que tem espinho. Aí não então ele passa direto, exatamente. Por trás ela sempre é mais difícil, né? E outra coisa interessantíssima, ele não tem pulmão e não tem brânquias, ele respira... Esse não tem pulmão, meu? Não tem pulmão. Mas vai respirar para tá certo. Se tem o ânus na garganta, vai respirar da onde? Ele respira abocanhando uma porção de ar na superfície. Ele é bem delicado, ele vem na superfície, engole o ar e mantém a boca cheia de ar. E quanto tempo ele fica lá embaixo? 5 minutos, entre uma respiração e outra. E o oxigênio é absorvido pelo céu da boca. Então o pulmão dele é um revestimento da textura do céu da boca. Agora, tem bastante desse tal de peixe elétrico? É um só, é uma espécie só? Tem muita raça de peixe elétrico? Como é que é isso? Esse que é o maior, chama poraquê. Ele tem 2 metros, é o que dá a descarga de 600 volts, é o único que dá choque. E esse aí vive no Brasil, fora do Brasil ou não? Toda a bacia amazônica. Araguaia. Tal de poraquê. Poraquê. Que quer dizer na língua indígena aquele que adormece, aquele que faz adormecer. Então os índios já perceberam que tomar um choque dele faz você adormecer, né? Por exemplo, você está aí com quem? Aí nós fomos com a pesquisadora do INPA, a Diana Ferreira, que nos orientou de onde conseguir encontrar o peixe elétrico na natureza. Tá. Porque não é assim. Ele fica dentro do rio embaixo ou fica do lado? Onde ele fica? Ele fica em lagoas marginais, lagoas que... Então é um perigo para essa criançada que fica aí? Exatamente. Por isso, o inimigo do peixe elétrico, o único, é o homem. Nenhum outro animal come peixe elétrico. O homem mata o peixe elétrico de medo de tomar choque. E agora, e aqueles montes de passarinho que estão ali? Vai dar uma bicada, vai chamuscar tudo o bico ou nenhum gaivota, nenhum peixe, nenhum pássaro vai lá? Os nativos dizem que o peixe elétrico dá choque no pé de uma palmeira, chamado bacaba, para derrubar os coquinhos da palmeira que caem na água, aí os peixes vêm comer o coquinho e ele mata os peixes para comer, porque ele é carnívoro. Olha a sequência de coisas. Quer dizer, ele é capaz de dar um choque numa árvore e derrubar as frutas da árvore. O que ele está fazendo aí? Ouvindo o rádio? Aí, essa é a pescaria eletrônica, que a pesquisadora coloca o sensor na água, identifica o barulho pelo som, ela identifica... Aí esse barulhinho é o barulhinho do peixe elétrico? O barulhinho do peixe elétrico. Cada peixe elétrico faz um barulho diferente. Tem 130 espécies. Então, essa é uma delas, ó. Chama tuvira, chama sarapó. São os peixinhos que normalmente o pessoal usa para isca, para pescar peixes maiores. Todos eles têm uma assinatura eletrônica. Né? Eles se orientam apenas pelo campo elétrico. Então,
é muito fácil para o pesquisador saber se tem ou não. Ele leva o sensor, coloca na água, ele já identifica. Esses são os pequenininhos, né? Perto daquele que você mostrou antes. O outro é grande, de 1,30 m. Olha esse barulho aí, ó. Esse barulho aqui, ó. Tá chegando o peixe elétrico. Esse é o barulho que identifica a presença deles. Mas tem gente pegando a mão, com a mão ali. Aquele peixe elétrico, ele não dá choque, ele só cria o campo. O único que dá choque é o poraquê. Não tem peixe elétrico pirata. O que dá choque é o que dá choque de verdade, mesmo. tem que ser de verdade. Tá. E aí, esse é o tipo de lagoa que ele gosta de viver. Você praticamente nem vê que tem água, né? Porque é coberto de vegetação. E a assinatura eletrônica do peixe elétrico são pulsos. Então, quando você coloca na água, esse é o sinal que ele emite, esse barulho é impulso. Então ele vai emitindo o campo elétrico para se orientar, né? É muito interessante, porque o peixe elétrico na Amazônia é tão famoso quanto o boto cor-de-rosa, o peixe-boi. Sim, mas qual é a função do peixe elétrico? Ele está aí só para viver ou não? Ele tem a função do equilíbrio ecológico, aquela coisa? Ele tem a função de comer peixes pequenos, de manter a população dos peixes pequenininho sempre se ferra com o peixe elétrico. Todos. Ele não toma um choque e ainda morre. Morre não do choque, morre depois do choque. Morre depois do choque. Olha lá, esse barulhinho que é? Ele tá passando o telex? Exatamente, ele está se orientando. Ele fica o tempo todo batendo o som. O cara é bom da canoa aí, hein, o Haraldão. E a pesca, é forte, hein? Nessa hora ele está dando choque na canoa inteirinha. Ó. Ah, é? Tudo está eletrizado ali. Você tem que pôr uma luva de borracha para segurar o bicho, né? Esse barulho que ele está miando é o... Não, é o resultado da transcrição do sinal elétrico, né? Porque, na verdade, o sensor não ouve som, ouve o campo elétrico e traduz em som, né? Para ver como ele está bravo. Agora ele está dando uma pancada atrás da outra, um choque atrás do outro, né? Olha aí, meu. Ele morde, o que ele faz? Ele tem muito dente? Não, ele tem uma... Não é que nem piranha. Os dentes são muito pequenos, é só para segurar o peixe, na verdade, né? Quer dizer, ele imobiliza o peixe no choque. No choque. Aí ele engole pela cabeça. Então ele não precisa de muitos dentes. Quer dizer, se você não está de luvas, não dá nem para pegar. Não tem jeito de pegar. Não tem pegar. Não tem nem como. E eu me descuidei na segunda. Esse é o primeiro peixe que nós pegamos, de 1,30 m mais ou menos. Né? Então aí o segundo peixe eu vou colocar na água. Descuidei porque molhou a luva. Quando molhou a luva, olha só a pancada que dá. Na hora já larga. Mesmo com luva e tudo. Mesmo com luva e tudo. Bom, outro animal que parece uma cobra, mas é um peixe, é o mussum, que também não é um peixe elétrico, tá? Ele não dá choque. Então o mussum aí, vamos ver um pouquinho sobre ele, tá? Vou fazer um vídeo aqui hoje bem rápido, bem simples, com uma edição simples, sem muita lenga-lenga. Eu só quero mostrar o novo morador do meu aquário aí, que é o mussum. Dá uma olhada nessa belezura aí, olha. Pra quem não conhece, o mussum ele é igual uma cobra, galera. Pra vocês terem ideia, o meu Lepsisosteus tem 40 centímetros. Olha o tamanho desse mussum. Esse mussum está na beirando em uns 60 centímetros, mais de meio metro de mussum. E ele é super manso, galera. Ele é um amor de mussum. Ele come minhoca na boca. Óbvio que é na boca, né, João Vitor? Ele come minhoca no espetinho. Eu levo o espetinho de minhoca na boca dele. Olha lá, olha a boca de jacaré provocando. Ó. E ele vai lá e come. E eu filmei aí e vou mostrar pra vocês. Em seguida eu mostro pra vocês. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre esse peixe. Muita gente acha que é uma cobra d'água, mas não é cobra. Muita gente acha que é uma enguia, mas de certa forma também não é uma enguia. É um peixe, tá vendo? E como qualquer outro peixe, tem que ser respeitado, cara. Independente do gosto, eu acho esse peixe maravilhoso. Eu não sou fã de peixinho de laranjinha. Vocês podem ver que os meus peixes todos aí são brutos. Eu não brinco com aquarismo, não. Eu gosto de bruto. E eu gosto de peixe exótico também. E o mussum aí, eu tava custando achar ele e achei. Ele fica dentro desse tronco aí, ó. Pra vocês verem como que ele é manso, ó. Vou passar minha mão nele aqui dentro da água, ó. Deixa eu focar a câmera aqui. Ó, se ele não se esconder. Pega ele aqui, ó. Opa. Vem, meu filho. Vem. Não tá querendo sair, não. Mas ele é super mansinho, vocês estão vendo? Ele se enrosca dentro do tronco, é difícil dele sair. Esse boca de jacaré vai morder minha mão e não vai ser bom. Ele é super manso, olha. Passa a mão na cabeça dele. Ele é um doce de mussum. Então, galera, é um peixe assim, que eu recomendo vocês a terem. É um peixe manso, porém é um peixe carnívoro.
Vocês têm que tomar cuidado com isso. Ele come peixe, se caber na boca dele, ele vai comer. Olha o Polypterus intrichere ali cada vez maior. Olha a ponta do rabo dele, ó, dando a volta ali na traíra. Esse peixe é maravilhoso, galera. Muito top, muito, muito top. Pra quem lembra do Billy aí, ó, tá gordo também. O Blue. Galera toda reunida aí, ó. Aí, galera, tô com a minhoquinha aqui, ó. Vou alimentar a cobra aí, ó. Alimentar o mussum. Vamos lá. Cheguei o mussum. Opa, pegou já, hein. Esse mussum já tá com 60 centímetros. O cavalo marinho também é um peixe, assim como os outros, um peixe de nadadeira raiada. E o cavalo marinho ele tem uma coisa interessante, é o macho que pega os ovos da fêmea e cria os ovos dentro dele. E depois libera os filhotes, né? E nascem muitos filhotes, todos ao mesmo tempo, como a gente está vendo aí. Olá, muito obrigado a todos vocês que se inscreveram aqui no canal Tixman e estão aprendendo um pouco mais sobre a biodiversidade. Cavalo marinho. O que é um cavalo marinho? Você já viu um cavalo marinho? Qual é o nome da fêmea do cavalo marinho? Égua marinha? Essa piada é muito sem graça. Pessoal, é o seguinte, o cavalo marinho, ele é um peixe. Sim, exatamente. Ele é um peixe ósseo e vive lá nos oceanos. São aproximadamente 32 espécies já catalogadas no mundo. São pouquíssimas espécies, só 32. E na hora do acasalamento, não sei se você já ouviu falar, mas é o macho que fica grávido. E como a fêmea seleciona esse macho? Ela vai procurar um macho maior, o mais forte e mais cheio de ornamento. Após o acasalamento, ela vai entregar uns ovos para o macho que vai carregar em uma bolsa. Se ele tiver uma barriguinha, uma bolsa, é um macho que está prenho. Ele carrega ali de 100 até 500 filhotinhos na sua barriguinha por alguns dias. Depois ele vai parir os filhotinhos pronto e esses filhotinhos vão colonizar os oceanos. O cavalo marinho, ele é um predador, comendo aí pequenos crustáceos, pequenos peixes e outros seres microscópicos, como os fitoplâncton lá do oceano. Os cavalos marinhos, ele possui uma cabeça semelhante à de um cavalo de verdade, só que o seu corpo, no final, tem uma cauda prense, que fica grudado lá no fundo do oceano, e também tem umas nadadeiras, as costas por onde ele utiliza para se locomover. Então os cavalos marinhos são peixes lá dos oceanos, 32 espécies, e é o macho que fica grávido. Eita! Pessoal, não esqueça de curtir, divulgar e compartilhar os nossos vídeos. Até o próximo, hein? Qual será a nossa próxima aventura? Bom, pessoal, e como é que os peixes se reproduzem, né? Eles se reproduzem através de ovos, tá? Então aqui a gente está vendo vários ovinhos de peixe fertilizados, né? Já tem os peixinhos lá dentro, tá? Vemos
porque nesse caso aqui, os peixes eles têm uma gema, né, que eles levam junto, tá? Essa gema aí serve de alimento para eles nos primeiros dias de vida, tá? Aí, ó. Essa aqui é a gema que eles levam para se alimentar, né? E existem a forma de como é que eles se reproduzem é principalmente assim, ó. A fêmea coloca os ovos, tá? Numa parte lá da água, né? Coloca no chão do mar ou do lago lá, ou coloca em cima de uma planta, né? E o macho vai lá em cima dos ovos e larga os espermatozoides em cima do ovo, tá? Também existem alguns peixes que têm pênis, tá? Então daí a fertilização. Esse tipo de fertilização que a gente viu aqui é uma fertilização externa, ou seja, acontece fora do corpo da fêmea. Mas nem todos os peixes acontece isso. Alguns peixes, né, têm pênis, e daí o pênis é inserido dentro da fêmea, é liberado o esperma dentro da fêmea, e daí acontece a fertilização. Essa fertilização é fertilização interna, né, dentro da fêmea. Bom, por último, a gente vai ver alguns peixes das profundezas, né? Então tem peixes que vivem assim, ó, 4.000 metros, 3.000 metros de profundidade, e nessa profundidade já não tem luz nenhuma, eles vivem no escuro total, né? Alguns desses peixes nunca viram a luz, eles vivem no escuro total. Muito frio também lá embaixo, né? E uma pressão incrível, porque toda essa água em cima deles faz um peso, né? É a pressão da água. Tanto que se tu levar um peixe desses para a superfície, né, ele vai morrer por causa da falta de pressão. Esse é um dos peixes de profundeza. Tem vários outros peixes. Esse aqui é um outro peixe que foi de profundeza, tá? Que vive em profundidades assim de 4.000 metros de profundidade no escuro total. Quando aparece um alimento lá, eles têm que aproveitar e comer, porque nem sempre tem comida lá. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre esse peixe aí. This is the first time the pelican eel has been seen directly by humans hunting for prey. An early video from an unmanned submarine showed the crazy mouth move, but this video is the first evidence that pelican eels actually pursue their prey and don't just hang out in the water waiting. Bem interessante, né? E o que ela disse aí é que esses peixes eles perseguem às vezes as presas dele, tá? E essa aqui é a boca dele, né? Ele forma tipo um papo ali onde ele engole coisas bem maiores que ele próprio, tá? Também tem esse outro peixe nas profundezas, que ele tem uma luminescência aqui, que serve para atrair outros peixes. Outros peixes acham bonita essa luz, vão ver o que é, e acabam sendo comidos, né? Tá? É esse peixe aqui que também vive em profundezas, né? No escuro total, lá 4, 5 mil metros. Existem peixes que vivem até mais abaixo disso, tipo 11.000 metros 11 quilômetros de profundidade, né? Esse aqui é um outro videozinho que vai mostrar esse peixe, né, que tem uma luzinha ali, tá? Esses filmes são filmes mais ou menos raros, né? This little angler, about 9 centimeters long, is named Melanocetus. It is also known as the Black Sea Devil, and it lives in the deep, dark waters of the Monterey Canyon. We believe that this is the first video footage ever made of this species, alive and at depth. Anglers have a remarkable apparatus on their heads, a fishing pole with a luminous lure at the tip, which they use to attract their prey. In the darkness of deep water, they flash the light to attract prey and draw them near the end. Então fica bem brilhante, né? No escuro total, isso aqui fica bem brilhante e é assim que eles atraem as presas deles, né? Os peixes dos quais eles vão se alimentar. Bom, pessoal, esse assunto sobre peixes é bem amplo, né? Espero que eu tenha dado uma visão bem geral assim sobre os peixes, tá? E obrigado por assistir, até mais.